Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Obrigado por seguir o meu canal. Se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novas postagens. O Brasil hoje, entristecido, viu a saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro. A forma já é conhecida, Bolsonaro é truculento, é o jeitão dele mesmo assim. Mas o conteúdo é que nos revela coisas que me surpreenderam muito. Na verdade, Bolsonaro está refém do Centrão. Ele não soube fazer política. E o Centrão, articulado, junto com Rodrigo Maia Alcolumbre, ministros do Supremo Tribunal Federal e lideranças que estão encravadas nas instituições brasileiras há mais de 10 décadas, isso mesmo, um século, continuam mandando. Bolsonaro peitou todo mundo, não quis fazer o essencial da política, que é a arte de conversar com os contrários, mas não teve poder e força para seguir adiante. A sua base social é sólida, atenta e participativa, mas com as bobagens que o Bolsonaro tem feito, ela vem derretendo dia a dia. Os militares perceberam isso e então, oportunistas que são, posto que muitos desses militares vêm dando sustentação aos governos que se sucederam, mesmo antes de Lula e de Dilma, e também durante Lula e Dilma, enquadraram Bolsonaro. Ou seja, ou ele se entende com o Centrão, abre o governo ao toma lá da cá, ou fica ingovernável e corre o risco de cair. Se Bolsonaro não caísse e enfrentasse uma resistência, nós teríamos dias muito nebulosos pela frente, inclusive com a possibilidade de um levante popular. Estivemos muito perto disso, posto que as pessoas chegaram a ir para frente dos quartéis para pedir intervenção militar e AI-5. Uma loucura, um despropósito. No entanto, para que isso não acontecesse, o Centrão chamou um articulador, e um articulador das Forças Armadas. Esse articulador é o general Braga Neto, que enquadrou o presidente. Bolsonaro hoje está enquadrado e vai ter que se aproximar do Centrão. Vai ter que entregar os anéis para não entregar os dedos. E aí nós temos dois cenários possíveis. O primeiro cenário possível da demissão do Moro pode já ser parte desse grande acordo, porque Moro representava uma ameaça para aqueles que estão sendo investigados pela Lava Jato. Em novembro, muda um ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro mudaria a equivalência de forças. E muito provavelmente seria possível, em tese, que o Supremo alterasse uma vez mais o sentido e a direção da sua jurisprudência para permitir prisão em segunda instância. Toda a estrutura de poder perquerida e investigada pela Lava Jato corria o risco de ser presa. Então, para que isso não acontecesse, foi necessário um enfraquecimento de Moro. Pode ter sido a primeira moeda de troca. Também conveniente a Bolsonaro, porque tem algumas investigações que envolvem um de seus filhos, o Flávio. Não sei se é verdade ou não é verdade. A segunda possibilidade é que o Centrão comece a compor um governo de acordo com a sua vontade. Então, Braga Neto fez uma exigência a Bolsonaro que Bolsonaro se abrisse para o Centrão. E aí acontece o cenário que se repete há anos. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha, através de parte das suas lideranças, sempre pondo panos quentes na história do Brasil. Ao invés de apoiar Bolsonaro, que tinha o apoio popular maciço, e enfrentar e acabar de vez com o Centrão, eles preferiram uma saída diplomática, menos traumática, menos arriscada. Exatamente no momento em que Bolsonaro poderia ter avançado. A primeira casca da cebola foi a retirada do PT. O núcleo dessa cebola seria o isolamento e a extinção do Centrão. Mas isso não aconteceria sem traumas. Essa minoria do Centrão ocupa e aparelha o Estado.
e ocupa e aparelha também parte das Forças Armadas, que não quer que o Brasil faça as modificações que precisam e devem ser feitas. Mas o homem é o senhor da história e age sobre determinadas circunstâncias. Talvez, prudentemente, nesse momento não era a hora. Nós vamos ter que esperar um outro momento. Mas, intimamente, eu tenho a impressão que Bolsonaro hoje nada mais é do que um oficial cumprindo a determinação dos seus superiores. Ele não é mais o presidente da República com amplos poderes. Nós vivemos um regime misto, parlamentar e presidencialismo convivendo ao mesmo tempo, na mesma época da história, nas mesmas instituições. A saída de Moro é muito significativa. O presidente Bolsonaro teve que se curvar e nós não temos outra coisa a fazer que não observarmos entristecidos o que está acontecendo. O Brasil não estava pronto para as mudanças que estão acontecendo no mundo. E o Brasil, apesar dos brasileiros terem votado maciçamente, 56 milhões de brasileiros terem votado em Bolsonaro, o Brasil ainda não vai ver as mudanças que a população escolheu para que fossem implementadas. Temos que ter paciência, porque o gato subiu no telhado.